Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gregory Moura, eu sou procurador federal, mestre e doutor em Direito, professor de Criminologia e Direito Penal e autor de obras jurídicas. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante e que permeou a imprensa nos últimos dias, que é o julgamento dos embargos declaratórios interpostos pela defesa do ex-presidente Lula no habeas corpus 193726. Ora, todos sabem que o ex-presidente foi condenado à lavagem de dinheiro e à corrupção passiva e ficou 580 dias preso durante o curso do processo. Ora, o que a gente precisa entender é que, na alegação da defesa, o que se pretende é declarar incompetente a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. E por que isso? Porque ela alega que os casos de condenação ou os casos de investigação envolvidos não têm relação nenhuma com os desvios da Petrobras. Portanto, não haveria o que a gente chama no direito de conexão ou, em determinados casos, continência. Para que exercesse o que a gente chama de visa atrativa ou que o processo fosse julgado na vara de Curitiba. O que o ministro Fachin fez, e essa decisão que deu repercussão, foi exatamente nesse aspecto, porque o ministro Fachin reconheceu que a 13ª Vara Federal, já trazendo outros critérios utilizados em outras decisões do Supremo, de que se não tiver relação com os processos da Petrobras, aquela vara não é competente. Então, o primeiro ponto em relação a isso é a questão da competência. Ora, quando eu declaro um juiz incompetente, todos os atos decisórios são anulados. Isso é o que está lá no artigo 567 do Código de Processo Penal. Então, existe uma distribuição de competência que está ligada a um princípio do direito, que é o princípio do juiz natural. E esse princípio é muito importante. Para quê? Para a gente não ter tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É quando eu constituo uma corte ou mando um processo para uma corte pré-determinada com viés político ou com outro viés para que julgue aquele indivíduo. Isso perde o principal elemento que um juiz precisa ter, que é a imparcialidade, muitas vezes. Então, esses princípios estão conectados ao que a gente chama de devido processo legal. São requisitos básicos para um processo desenvolver: competência e imparcialidade. Lá nos outros habeas corpus, em que se discute a suspeição do juiz Moro, eu estou discutindo a questão da imparcialidade do juiz. Aqui, nesse habeas corpus, foi discutida a questão da competência. E as regras de competência, para evitar tribunais de exceção, são trazidas lá no Código de Processo Penal. Então eu tenho competência pelo local da infração, porque é mais fácil de investigar. Eu tenho a competência por prevenção, por continência, por domicílio do réu, enfim, todas as competências trazidas lá no Código de Processo Penal. E isso é para garantir que o réu tenha um julgamento devido e sem injustiças, sem parcialidade e pelo juiz natural da causa, para evitar a criação de tribunais de exceção. Então, o que aconteceu foi uma decisão que permeou decisões anteriores do Supremo, na esteira de que a 13ª Vara Federal não exerce o que a gente chama de visa atrativa, ou não contém, ou não tem conexão com todos esses processos da Lava Jato. Ela só teria essa capacidade se o processo tiver relação direta com os desvios feitos na Petrobras. Espero ter esclarecido de maneira rápida para vocês a celeuma em relação a essa decisão, e vamos aguardar as decisões posteriores e também a decisão em relação aos habeas corpus promovidos pela defesa no caso de suspeição, valendo lembrar que, se forem anuladas essas decisões judiciais, obviamente o ex-presidente Lula continua elegível e pode se candidatar a qualquer cargo público no Brasil.